através do nosso canal Boas Novas TV, também das demais plataformas. A gente tem um momento de reflexão aqui diretamente do estúdio da Boas Novas TV, para trazer um minuto de reflexão, um minuto da Palavra de Deus. Ao meu lado aqui, minha esposa, a Lília Frecaus, e a gente estava aqui compartilhando de uma palavra que fala sobre responsabilidade. Hoje surge um caso aí e a gente estava buscando uma palavra sobre isso, sobre ter responsabilidade, compromisso na obra de Deus. Lucas capítulo 12, do versículo 35 até o 48, está escrito assim: estejam preparados, completamente vestidos e prontos, para quando o Senhor voltar da festa de casamento, assim poderão abrir a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Versículo 37: terão grande alegria aqueles que estiverem prontos, esperando a volta dele. Ele colocará todos à mesa, vestirá um uniforme de criado e o servirá. Ele pode vir às 9 horas da noite ou até meia-noite, porém a qualquer hora que ele vier, os seus servos que estiverem prontos terão grande alegria. 39: todos estariam prontos para esperá-lo se soubesse a hora exata da sua volta, tal como estariam prontos quando um ladrão chegasse, se soubesse quando ele viria. Portanto, versículo 40: estejam prontos sempre, pois eu, o Cristo, o Messias, virei quando menos for esperado. Pedro perguntou: o Senhor está falando só a nós ou a todo mundo? E o Senhor respondeu: estou falando a qualquer homem fiel e ajuizado, cujo patrão lhe dá a responsabilidade de alimentar os outros criados ou servos. Se o seu patrão voltar e verificar que ele fez um bom trabalho, versículo 44, haverá uma recompensa, seu patrão lhe dará uma promoção. Mas se o homem começar a pensar: meu senhor não voltará tão cedo, e começar a bater nos homens e mulheres que ficou incumbido de proteger, e a gastar o tempo em reuniões, festas e bebedeira, o seu senhor voltará sem aviso e afastará do seu cargo de confiança, desprezando-o. Ele será castigado severamente, pois embora soubesse sua obrigação, recusou cumpri-la. Mas todo aquele que não está sabendo que a sua conduta é má, só será castigado um pouco. Muito se exige daqueles a quem se dá muito, pois a sua responsabilidade é maior. Baseado nesse texto, eu gostaria de falar sobre a excelência em servir nesse minuto de reflexão. A excelência, a responsabilidade, o compromisso no servir a Deus, baseado nesse texto da palavra do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero falar especialmente àqueles que servem a Deus nos mais diversos ministérios dentro da igreja. Existem muitos desafios que todos nós enfrentamos, alguns relativamente fáceis de se lidar, outros, porém, que trazem desânimo, desanimadores e até impossíveis de serem resolvidos dentro do ministério. Para aqueles que servem a Deus de maneira voluntária e gratuita, como é o caso da maioria daqueles que estão me ouvindo, que servem alguns como professores, obreiros, diáconos,
alguns até presbíteros, evangelistas, às vezes sentimos que o nosso esforço não está sendo valorizado. Esse é o lado bom da história. São sentimentos que se abatem sobre todos os que buscam fazer a vontade de Deus. Para você que busca fazer a vontade de Deus da melhor forma possível, às vezes você tem esse sentimento, que se abate sobre você e que não está sendo valorizado. Agora, por outro lado, existem pessoas que, por seu serviço, porque ser um serviço dentro da igreja e também ser um serviço que não é remunerado nem reconhecido, acabam servindo a Deus de qualquer jeito. E o que torna a situação mais séria é que no mundo essas pessoas são extremamente zelosas, dedicadas naquilo que fazem no seu trabalho, nos seus estudos, e dá a impressão que as coisas do mundo são muito mais importantes do que as coisas que são diretamente relacionadas à obra e ao serviço de Deus. São pessoas que fazem isso porque não sabem da responsabilidade de servir. E também são pessoas que acham que servir a Deus é menos importante do que o seu trabalho, do que os seus estudos. Uma rotina de final de semana em que Deus tem que agradecer a nós, nos dispormos a fazer algo para Ele, ir num culto, orar, cantar, bater palmas, abraçar o irmão, O Senhor Jesus nos conta sobre uma cena cotidiana naquela época e a relação de um senhor com os seus servos. O interessante é que o Senhor está ausente. As atitudes dos servos durante essa ausência são fundamentais para determinar se eles são bons servos ou não. Aquele que serve bem, mesmo na ausência do seu Senhor, esse sim é um servo valoroso. Tem gente que trabalha bonito, faz coisa bonita só na presença do pastor, que é glória, que é honra, que está sentado nos primeiros lugares, só na presença do pastor, na presença da liderança da igreja. Mas não é isso que o Senhor está procurando, gente. Todos nós fomos chamados para servir a Deus. Todos nós fomos chamados para servir com excelência. Em diferentes áreas, desempenhamos diferentes funções, com diversos tipos de chamados, vocações, profissões. Porém, o que une tudo isso é a motivação pela qual servimos a Deus. Que através desse texto, dessa palavra que nós servimos, que nós ouvimos, o Espírito Santo nos desperte acerca da importância daquilo que estamos fazendo para Deus, dentro e fora da igreja. Que o Senhor nos ensine a servirmos o nosso Rei como súditos fiéis e conhecedores da sua vontade. Excelência em servir a Deus. O texto de Lucas 12, versículo 35 até o 48: estejam prontos para servir e conserve acesa as suas candeias,
como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se recline à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Então estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem, o Messias, virá numa hora em que não o espera. E Pedro perguntou ao Senhor: está contando essa parábola para nós ou para todos? Ou para o mundo todo? E o Senhor respondeu: Quem é, pois, versículo 42, se eu não me engano, quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega dos seus servos, para lhe dar a sua porção de alimentos no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele encarregará de todos os seus bens. Mas suponho que esse servo diga a si mesmo: meu Senhor vai demorar a voltar. Então começa a bater nos seus servos, nas suas servas, a comer, a beber, a embriagar, a fazer festa. E o Senhor daquele servo virá em dia em que ele não espera, e numa hora que não sabe, o punirá severamente, lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece a prática, aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito será pedido. Então, nós aprendemos algumas coisas desde a introdução, desde esse texto de Lucas 12, versículo 35 a 48, e uma exposição desse texto para você que me assiste agora, que estamos falando sobre responsabilidade na área de servir a Deus, no serviço a Deus. O servo deve estar bem preparado. Para você que é servo de Deus, você deve estar bem preparado. Versículo 35 e 36. Estejam prontos para servir e conserve acesas suas candeias, como aquele que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Versículo 35 e 36. O maior engano que podemos ter é que as coisas de Deus podem ser feitas de qualquer jeito e sem nenhuma preparação. É o que muitas pessoas pensam no serviço a Deus, fazer de qualquer jeito. Quando falamos que alguém tem que se preparar por muitos anos, investindo muito esforço e dedicação, de anos de estudos, para poder salvar uma vida, pensamos: mas e quanto a servir a Deus, e particularmente dentro da igreja, será que temos o mesmo zelo, a mesma preparação? Quando falamos que alguém tem que se preparar por muitos anos, investindo muito esforço, dedicação para exercer a medicina, por exemplo, não parece estranho. A pessoa fica lá quantos anos se preparando? 5, 6 anos, não é estranho. Para se preparar para ser advogado, para ser professor, fica lá 5, 6 anos. Agora, um bom médico precisa de anos de estudo para poder salvar uma vida, pensamos.
Mas e quanto servir a Deus, particularmente dentro da igreja? Será que temos o mesmo zelo, a mesma preparação de ficar anos se preparando, estudando, sendo instruído, ensinado? Literalmente o versículo 35 começa assim, ó: sua veste esteja pronta. Ou seja, naquela época, para trabalhos braçais, as pessoas colocavam suas túnicas amarradas junto ao cinto. E a pergunta seria: você está preparado para servir a Deus? Preparo é o primeiro desafio que desejo lançar a todos vocês, servos de Deus hoje, vivendo em um mundo extremamente complexo, cada vez mais difícil de se pregar o evangelho pelos moldes normais e tradicionais. O amor das pessoas está se esfriando. O amor das pessoas está acabando. O amor das pessoas está se esfriando, e muitos já acham que Deus é tão irrelevante, nocivo, que ele deve ser extirpado da cabeça de todos. Pós-modernidade, um mundo que relativiza tudo, até Deus. Como servir a Deus dentro de dentro desse mundo contexto assim? Então, amados, para você que nos assiste, como você se prepara para servir a Deus? Numa pós-modernidade que está relativizando tudo, até Deus. Como servir a Deus dentro de um contexto assim? Sem preparo não podemos servir a Deus com excelência. Exatamente. Sem preparo não podemos servir a Deus com excelência. Então precisamos estar preparados para servir a Deus. Precisamos estar, como eu estava falando aqui, um médico, um advogado ou outra pessoa, professor, ele leva 4, 5 anos para ele se preparar para salvar uma vida, para defender uma vida, no caso do advogado, para ensinar outra vida, no caso dos professores. Leva um tempo investindo, estudando. E na obra de Deus, como a gente estava falando, num tempo que a gente vê, estão relativizando tudo, precisamos estar preparados, sabermos falar, sabemos instruir, ensinar. Precisamos preparar-nos, conhecer a palavra, saber como aplica. Não é só isso. Tem muita gente que procura servir a Deus só dentro da igreja. Tem muita gente que procura servir a Deus só dentro dos conformes, aonde estão ali, querem os primeiros lugares. Nós temos que servir a Deus dentro e fora. Como a gente estava falando. Sem preparo não podemos servir a Deus com excelência. É verdade que Deus capacita aqueles que Ele chama, mas também é bem verdade de que Deus precisa de pessoas bem preparadas para fazer a sua gloriosa obra sobre a terra. Então, estar pronto, preparado para qualquer momento atender o chamado do Mestre. Não sabemos quando ele entrará pela porta, mas o bom servo, aquele que eu aguardo fazendo a sua vontade, já está pronto e a postos para quando chegar a hora abrir-lhes a porta e receber. Agora, como você se prepara para servir a Deus? Meu amado, se for necessário, leia bastante, compre muitos livros, aprenda com quem sabe e segue o conhecimento, a experiência dele. Imite quem você acha ser um bom servo de Deus.
Não tenha medo de perguntar. Jogue a preguiça de lado. Faça cursos, converse, ore, se prepare. Deus quer usar pessoas assim. Aleluia. Eu lembro que quando eu fui trabalhar na obra de Deus, eu fui cuidar da igreja no Rio Grande do Sul, em algumas cidades, em Juí, Pelotas, Juricaba, Rio Grande, essas regiões todas aí, Tecatipa, a gente não tinha curso, não tinha preparo nenhum. O que a gente sabia era lendo a Bíblia, estudando livros, né? Hoje não, hoje a gente já tem cursos preparatórios, teologia, que é importante também. É bom conhecer a Bíblia para não falar besteira, porque tem muita gente hoje que tu vai numa igreja, faz isso, toca aquilo, abraça isso, não tem palavra de Deus. Essas criancices que a gente diz. Mas hoje a gente tem essa oportunidade. Eu até agora estou fazendo um curso sobre esboço, como preparar um esboço, como preparar uma palavra. A gente vê muita gente aí, não tem começo, não tem começo numa mensagem, não tem meio, não tem fim, não sabe aplicar para si, não sabe aplicar para os outros, né? E fala muita baboseira, espiritualiza tudo. Então se prepare para pregar a palavra de Deus. E para encerrar, quero dizer que o servo deve vigiar. Versículo 37 diz assim, felizes os servos cujo Senhor o encontra vigiando quando voltar. Vigiar, nesse contexto, vigiar significa estar em prontidão. Jesus dá um exemplo muito prático a esse respeito. Se o dono de uma casa soubesse exatamente a hora em que o ladrão virá, esse dono ficaria em prontidão diante da porta para pegar o ladrão. Quando servirmos a Deus, é muito importante estarmos com nossos olhares focados na vontade de Deus. E essa vontade pode ser revelada a qualquer momento, a qualquer hora, e do jeito mais variáveis possíveis. Estar pronto também significa estar atento. Servir significa prestar atenção à vontade do Senhor. Agora imagine um servo dentro de casa. Esse servo está deitado, assistindo televisão, comendo de todas as guloseimas do seu patrão. Quando o patrão chega, ele nem se dá conta e continua da mesma maneira. Se você fosse esse patrão, o que faria? Vamos pensar de outra maneira. Se Deus encontrasse nessa mesma posição, o que ele faria? E qual seria a sua atitude em relação a isso? Então devemos estar sempre prontos para manifestar a vontade de Deus. Não somente isso. No fundo, nós devemos estar prontos para a vinda de nosso Senhor. Versículo 40 diz assim: estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês não esperem. Não pense que ele vai vir, eu estou pronto, estou preparado, né? Tem que estar pronto toda hora, claro. Mas ele não vai vir uma hora, agora Jesus vai voltar. Tem muitos dizendo, Jesus vai voltar em 2020, 2021, isso é baboseiro, ninguém sabe. Jesus virá a qualquer momento. Como estaremos todos nós em sua vinda? Preparados ou não? Servir a Deus significa estar preparado também para a vinda de Cristo. E se Ele ainda não vier, estar preparados para fazer a vontade de Deus onde for necessário. A qualidade do servo está em um quão rápido ele consegue saber da vontade de Deus e colocá-la em ação. Você é sensível à voz de Deus? Muitas vezes a nossa dificuldade dentro do ministério, o nosso cansaço, o nosso desânimo vem do fato de não estarmos ouvindo a voz do Senhor, tentando fazer tudo de acordo com a nossa vontade. Meu Deus.
O servo deve ser fiel e sensato. Mas antes eu quero dizer para você, Jesus garante que aqueles que estiverem prontos para fazer o que Deus deseja receberão uma grande recompensa. Olha o versículo 37 e 38. Eles afirmam que ele se vestirá para servir, fará que recline a mesa e virá servi-lo. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Com certeza. Cansa ficar em prontidão, né? De plantão para cumprir a vontade de Deus. Mas irmãos, não desanimem. Não desanimem. Porque Ele nos recompensará de todo o nosso esforço. O servo deve ser fiel e sensato. Versículo 42. Que diz assim: o Senhor responderá: quem é, pois, o administrador fiel e sensato? A quem o seu Senhor encarregará dos seus servos para lhe dar sua porção de alimento no tempo devido. Essa pergunta está feita por Jesus a todos nós que estamos aqui, a todos nós que estamos agora sentados, ouvindo, você que está me ouvindo, você que está juntamente comigo, né, sentados. Quem é o administrador fiel e sensato? Quem são aqueles com fidelidade e sensatez estão encarregados de outros servos para alimentarem no tempo certo? Existem princípios muito preciosos aqui. Primeiramente, todos nós somos servos, independente da nossa posição, dos nossos títulos. A diferença é que uns estão encarregados de alimentar os outros, mas no final das contas, todos nós somos iguais perante o Senhor. Somos iguais, porém temos responsabilidades diferentes para Deus. Deus tem chamado alguns para serem servos de servos, os administrais. Quem é professor, por exemplo, é um servo que está encarregado de alimentar outros servos no tempo devido. O mesmo posso dizer do evangelista, do pastor, do presbítero, do diácono, enfim, como devemos servir com fidelidade e sensatez. Fidelidade implica em fazer aquilo que deve ser feito, independente de quem esteja olhando ou que esteja sendo feito. A única coisa que importa é para quem. Mas se somente o para quem fosse importante, poderíamos fazer a obra de Deus de qualquer jeito, ou até usando meios errados. Mas Jesus nos ensina que devemos ser fiéis, mas ao mesmo tempo sensatos. Ou seja, importa o para quem e como nós servimos a Deus. Você é fiel a quem? É sensato em quê? São duas questões que devemos nortear o nosso serviço a Deus. Você é fiel a quem? É sensato em quê? São duas questões que devem nortear o nosso serviço a Deus. As pessoas geralmente se enjoam rápido das coisas. Um carro novo parecerá até a primeira batida. Um carro novo parecerá novo até a primeira batida. Uma casa nova só parecerá nova até o primeiro copo de refrigerante derramado no chão. A mesma coisa pode acontecer em nossa vida, em nossos ministérios, a serviço a Deus. Muitas vezes tudo isso ia bem até você receber uma bronca do seu líder, por exemplo. A partir daí, o ministério perde a magia e você fica desiludido com tudo. Ora, ser fiel significa estar firme, olhando para Deus. Às vezes coisas ruins poderão acontecer, mas afinal, onde você está? Onde você está ficado? Em Deus ou nos problemas e desafios? Seja sensato. Use a sua cabeça para servir a Deus.
Não se envolva demais com as suas emoções, que podem desviar o seu foco. Mas busque fazer a obra de Deus com toda a dedicação e cuidado. Se você está encarregado de alguma coisa, seja sensato em fazer isso. Seja sensato em fazer aquilo com amor e dedicação. Mate no peito a sua responsabilidade. Não empurre para outro aquilo que Deus te deu como missão, como tarefa. Meu Deus. E Jesus nos dá um exemplo de pessoas que servem com fidelidade e sensatez. No versículo 45 diz assim: mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. Então comece a bater nos servos e nas servas, e comece a beber e a embriagar-se. É o exemplo oposto que acabamos de ver. A isso podemos dizer que é servir com negligência e relaxo. Agora Jeremias 48, versículo 10 diz assim: maldito quem fizer a obra do Senhor de forma negligente. Misericórdia, mano. Para você que está fazendo a obra de Deus relaxadamente, de qualquer jeito, a Bíblia diz assim, ó: maldito quem fizer a obra do Senhor de forma negligente. Parece palavras fortes que não combinariam com Jesus, mas Jesus concordaria sim com o profeta Jeremias. Veja o que ele diz no versículo 46 de Lucas: o Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora que não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. Versículo 46. Literalmente diz que o Senhor cortará em pedaços. O que mais choca aqui é o que Jesus vai mais além do fato de simples maldição. O Senhor dará um lugar junto com os infiéis, ou seja, os considerará ímpios. E a consequência de servir a Deus de maneira negligência é gravíssima. Porém, mais uma vez, o Senhor Jesus promete recompensa para aqueles que o servam fielmente e com sensatez. Olha só, versículo é o 46 ou 47 que diz assim, ó: feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que eles o encarregarão de todos os seus bens. O versículo é esse, é o 46 ou 47? 47. Então, ser fiel no pouco implica em ser constituído sobre o muito. Ser fiel no pouco implica em ser constituído sobre o muito. Se você não é fiel com R$1, tu acha que Deus vai te colocar ser fiel sobre R$10? Se você não é fiel com uma pessoa, tu acha que Deus vai te dar 10? Se você não é fiel com uma célula, se você não é fiel com uma pessoa dentro de uma célula, tu acha que Deus vai te dar 2, 3 células? Nunca! Agora experimente ser fiel na sua célula, experimente ser fiel na sua igreja, experimente ser fiel com o trabalho do Senhor, sensato, e veja o que Deus vai fazer na sua vida. O servo deve ser responsável. O servo deve ser responsável. Versículo 47 e 48, agora sim. Aquele que conhece a verdade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito confiado, muito será pedido. Responsabilidade. A nossa geração, influenciada grandemente pela modernidade, esqueceu-se da importância que essa palavra tem, tanto para Deus como também para com as demais pessoas.
Ninguém gosta de conviver com uma pessoa irresponsável. Você gosta? Eu sei disso. Eu estava trabalhando com um rapaz que trabalhava comigo, era irresponsável. Vinha na segunda, e não vinha na terça, não vinha na quarta, não vinha na quinta, e voltava na sexta só para pegar dinheiro. Ninguém gosta, a gente não pode contar com uma pessoa dessa. Então a nossa geração, influenciada grandemente pela modernidade, esqueceu-se da importância que essa palavra tem, tanto para Deus como também para com as demais pessoas. Ninguém gosta de conviver com uma pessoa irresponsável. Quando você marca de fazer algo com alguém, essa pessoa, e essa pessoa fura, por exemplo, isso é uma prova de falta de responsabilidade. Atenção, líderes, quando você marcar de fazer uma reunião, uma pregação, uma palavra, uma célula, faça de tudo. Eu aprendi isso uma vez com o pastor Ezequiel de Santo Ângelo. E ele me contou uma história a respeito de um pregador, e eu compartilhava antes com a Lília essa mensagem que trago para vocês agora, de um pregador que ele teria que ir pregar a 150 quilômetros, e ele marcou um domingo. Ele tinha uma semana para conseguir dinheiro para se deslocar até esse local. Então ele pegou o seu carro, se destinou para esse lugar, e na estrada furou o pneu do seu carro. Quando ele estava indo a caminho dessa igreja para pregar o evangelho, furou o pneu do seu carro e não tinha nenhum borracheiro por perto. O que ele fez? Ele tinha um compromisso. Ele saiu por volta de 5 horas da sua cidade, levava 2 horas até chegar à igreja. Se ele fosse arrumar o pneu do seu carro e levar mais tempo, até achar um borracheiro, até arrumar o seu carro, o que ele fez? Deixou o seu carro ali, na beira da rua, na beira da estrada. Pegou uma carona e foi até o destino. Isso com chuva. Ele se molhou todo. Com chuva, fortes ventos, trovões, se molhou tudo, mas ele foi até a igreja. Chegando lá, ele chegou em torno de meia hora antes, faltando meia hora antes. E quando ele chegou todo molhado, o pastor disse: o que aconteceu? Ele disse: amado, ele contou toda a história que tinha acontecido com ele, mas ele foi até aquele lugar. E quando ele chegou naquela igreja, ele foi recebido por aquele pastor. E o pastor arrumou uma roupa para ele, ele foi pregar, e muitas almas foram salvas naquela oportunidade. Imagina se ele, por ter furado o pneu, ligasse para o pastor, ou de uma determinada forma, mandasse avisar o pastor: não vou poder ir porque furou o pneu do carro, ou porque está chovendo, não tem como eu chegar aí. Não, ele deu um jeito. Eu tenho minha palavra, eu vou até esse lugar. E ele deu um jeito e arrumou uma carona e foi até esse lugar. E eu aprendi uma lição que esse pastor falou. Ele disse assim: quando você der a sua palavra, faça de tudo para cumpri-la, custe o que custar. Cumpra a palavra que você deu. Às vezes acontece isso. Você marca de estar num lugar, de estar numa reunião, num culto, e você não vai. De última hora você avisa que não vai ir. E isso pode ser a oportunidade de salvar uma pessoa, de Deus lhe enviar lá, como enviou esse irmão. Ele foi até esse lugar, custa o que custar, e ganhou muitas almas para o Senhor. Então a nossa geração, influenciada grandemente pela modernidade, esqueceu-se da importância que essa palavra tem, tanto para Deus como também para com as demais pessoas. Ninguém gosta de conviver com uma pessoa irresponsável. E quando você marca de fazer algo com alguém e essa pessoa fura, por exemplo, isso é uma prova de falta de responsabilidade. Responsabilidade é ter noção, é saber daquilo que estamos encarregados em fazer. Não preciso falar que precisamos ter responsabilidade uns com os outros. Também é necessário ter com Deus. Em uma última instância, Deus cobrará de cada um de nós contas daquilo que Ele nos encarregou.
Aquele que sabe qual é a vontade de Deus e não faz é o primeiro da lista de Deus para ser severamente castigado. Porque saber e não fazer, como nós vimos há pouco, é ser negligente. Se tem algo que Deus se aborrece com relação aos seus servos, é a negligência. Por outro lado, quem pratica coisas merecedoras de castigo, sem saber ao certo qual era a vontade de Deus, será castigado com menos rigor. Porém, ambos receberão castigo. Isso por causa de um princípio muito importante que Jesus nos ensina. No versículo 48, a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito será pedido. Para alguns, um alto título, um alto posto pode ser símbolo de status, né? Nós estamos vivendo agora numa época que as pessoas querem status, querem ser obreiros, querem ser evangelistas, para estar lá em cima, para estar pregando, né? Querem glória, dizem que é glória para Deus, mas é glória para eles. Querem estar nos primeiros lugares. Para alguns, né, um alto título, um alto posto pode ser símbolo de status, porém para Deus é símbolo de responsabilidade. Não se glorie em saber muito ou em fazer muito, como dizia, né, o Uncle Ben e Peter Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu lembro dessa frase, eu assisti já esse filme. Quanto mais temos responsabilidade sobre as nossas costas, mais seremos cobrados de Deus. Então, essa cobrança não vem no sentido de nos destruir ou nos deixar mal, mas sim do zelo que Deus tem com relação à sua obra. Imagine que Deus quer te usar para tocar na vida de alguém. É uma responsabilidade muito grande. Aleluia. Por isso o convite de Jesus para hoje é que você esteja despertado dessa responsabilidade. Felizes são as pessoas que Deus pode contar para fazer grandes coisas. Porém, saiba que Deus zela pela qualidade de sua obra. Não pense que você poderá enrolar Deus ou dar um jeitinho aqui ou ali. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece todas as coisas, inclusive o seu coração ele conhece. O trecho que lemos termina aí com uma advertência deliciosa de ser recebida da parte de Deus. Serva ou sirva, mas sirva direito. Talvez essa seja a exortação que todos nós, independente da nossa posição, aqui, na igreja, em casa, onde você estiver, tenhamos que ouvir de Deus mais uma vez. A exortação que vem de Deus vem para gerar vida. Nunca se esqueça disso. Que possamos ser humildes em aceitar essa verdade e que possamos ser despertados pelo Espírito Santo a servi-lo melhor. É a conclusão que eu chego. Amados, servir a Deus é a maior honra que alguém pode ter nessa vida. Nosso trabalho é feito para o Senhor, por isso que possamos todos nós servi-lo da melhor maneira possível. Esteja preparado. Vigie sempre pela vontade de seu Senhor. Seja um servo fiel e sensato. Que possamos servi-lo voluntariamente, mas com toda a nossa dedicação. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso chamado. Vamos orar. Senhor, pedimos perdão por todos os momentos que fomos negligentes à sua grande obra. Muito obrigado por ter nos escolhidos para sermos servos do teu reino. Pedimos, faz-nos olhar para ti, Senhor. Faz-nos estar preparados.
Torna-nos vigilantes à sua vontade e à sua vinda, Pai. Em nome de Jesus. Que possamos ser fiéis a Ti e sensato no nosso proceder, Pai. Que possamos ter a exata noção do nosso papel e responsabilidade diante do Senhor e do seu povo. Que servir não seja um fardo pesado, mas sim a sua cruz. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Nós trouxemos essa palavra do Senhor. Uma palavra de Deus falando sobre a excelência no servir, baseado nesse texto de Lucas 12, do 35 ao 48. Que Deus abençoe a todos. Estejam sempre ligados no nosso canal aqui, canal Boas Novas TV Juí, no nosso YouTube, também nas nossas plataformas, no Facebook Boas Novas TV Juí, e também assista nosso canal de TV Boas Novas TV.agoranaweb.com.br. Obrigado pela sua atenção nesse minuto de reflexão. Foi um minuto extenso, né? Mas é uma palavra que mexeu muito comigo. Mexeu muito com o meu coração e acredito que vai mexer com muitas vidas, com muitos servos e servas de Deus. Deus abençoe a todos. Reveja essa palavra se for necessário. Eu vou ouvir muitas vezes, vai ser reproduzido em nossos canais de TV, nas nossas páginas, né? Na página da Rádio Explosão na Rede, Explosão na Rede TV, na página da Rádio Esperança, dos casais, relacionamentos que a gente tem também. Muitas oportunidades você vai ter para rever essa palavra. Deus abençoe e seja um servo fiel e sensato, em nome do Senhor Jesus.